podemos estar mais uma vez na presença do Senhor. Vamos reler o texto áudio nesta manhã. Já estaremos se assentando. Glória a Deus, aleluia. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Pode estar sentado em nome de Jesus, onde nesta manhã agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos buscando a sua face, a sua presença, e cremos que o nome do Senhor vai ser glorificado. A igreja e a lei de Deus. Tem alguma coisa a ver, irmãos? A igreja e a lei de Deus? A lei de Deus onde está? No Novo Testamento ou no Velho Testamento? Onde? No Velho Testamento. E a igreja nasce aonde? No Novo Testamento ou no Velho Testamento? No Novo. A partir da onde que nasce a igreja? Alguém lembra? Que dia que nasceu a igreja? Como que é, minha senhora? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes nasce a igreja. Então nós sabemos que quando é dia de Pentecostes, há também o aniversário da igreja. Pentecostes significa 50 ou 50º dia após a Páscoa. É o dia de Pentecostes. Jesus ressuscita, depois de 40 dias ele tem a sua ascensão, ele volta aos céus, e depois de 10 dias o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Depois de 50 dias então Jesus vem, volta ao Pai, e aí nos 40 dias Jesus volta ao Pai, e com 50 dias Jesus agora derrama do Espírito Santo sobre todo aquele povo que estavam buscando a face do Senhor. Amém? Próximo, Lucas. Mais um. Introdução. A lei de Deus, no presente estudo, diz respeito a todo o Pentateuco, e não apenas os 10 mandamentos, pois o decálogo é parte da lei. Então, sempre quando a gente for falar acerca da lei do Senhor, nós precisamos atentar a algo interessante, que a lei do Senhor não está basicamente restrita aos 10 mandamentos. Quando se fala em lei, quando se fala em mandamentos, está falando de Pentateuco e está falando do decálogo. Alguém lembra o que significa decálogo ainda? Da primeira lição que a gente teve? Oi? Os 10 enunciados, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Isso significa decálogo. Alguém lembra quais são os livros do Pentateuco? Pentateuco. Penta 5. 5 livros. Alguém lembra? Marcleusa? Um livro do Pentateuco. Levítico e Deuteronômio, né? Então são os 5 livros do Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia Sagrada. Os irmãos sabiam que poderia ter outro livro aí no meio do Pentateuco? Que é contemporâneo da época dos patriarcas, e que ele está lá na frente da Bíblia, e que ele poderia estar mais para trás na Bíblia? Qual livro? Samuel? Não. Outro. Um patriarca. Um homem que sofreu muito. Jó. Jó era um patriarca da época do Gênesis, da época do começo. Só que pela hora da estrutura da montagem da Bíblia, ele fica lá perto de Salmos. Mas ele é contemporâneo do Gênesis ali, de contemporâneo de Moisés. Só para a gente estar lembrando e aprendendo isso aí.
Então vamos lá. A lei de Deus no presente estudo diz respeito a todo o Pentateuco, e não apenas aos 10 mandamentos, pois o decálogo é parte da lei. Então decálogo, os 10 mandamentos, mas também tem os 5 livros. Os 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles vão fazer parte da lei de Deus, dos 5 livros. Não são só os 10 mandamentos, não, são os 5 livros. A lei de Moisés não consiste apenas num compêndio religioso, pois trata de profecias, histórias, registros genealógicos e cronológicos, regulamentos, ritos, cerimônias, exortações morais, civis, cerimoniais, sacerdotes, sacrifícios, ofertas, festas e o tabernáculo. Não tem muita situação que a gente olha no livro de Levítico e começa a perguntar o porquê disso, o porquê daquilo? Não tem? Algumas situações de aspersão de sangue, a gente percebe algumas outras situações que nos deixam um pouco confuso. Tudo isso está embasado na lei. E aí a gente lembra que, se não me falha a memória, na lei tem mais de 613 mandamentos, mais de 613 preceitos para se cumprir. Os 10 mandamentos são o decálogo, os 10 enunciados, mas ainda dentro deles existem 613 preceitos para cumprir. E nós aprendemos aqui que o rabino, o homem mais santo, conseguia cumprir mais ou menos 255. E aí a gente vê que a lei era algo para colocar o povo na linha. Era algo para colocar o povo na linha, para acertar e entender. E aí o Senhor vem e resume algo em 10 mandamentos. 10 mandamentos estão ligados em relação a quem? O homem e Deus, e o homem e os 4 primeiros mandamentos, o homem e Deus. Do 5º ao 10º, o homem com o próximo. E aí a gente vê que o Senhor está interessado que nós tenhamos uma comunhão com Ele, mas também está interessado que nós tenhamos uma comunhão com o próximo, com o nosso próximo. Isso é muito interessante. O que significa cumprir a lei? Vem da palavra grega plero, cumprir, completar. Jesus veio completar a lei. Jesus disse que veio cumprir a lei e os profetas. O que significa isso? O verbo grego para cumprir é plero e significa cumprir, completar, encher. Devemos recordar o sentido da Torá, estudado na lição 1, como instrução, como revelada no Sinai. E aí a gente vai ver no Novo Testamento da mesma forma, Deus trabalhando através de Paulo, escrevendo para Timóteo, dizendo: ei, toda essa palavra ela é apta para instruir, redarguir, para corrigir, para trabalhar na nossa vida. Então, a lição de número 1, que a gente aprendeu aqui, acerca da Torá, que são os mandamentos, que são as leis, a gente vai ver que Deus está falando para nós, para cumprir, para instruir. Mas aí Jesus vem e chega assim: não pensem que eu não vim cumprir a lei, eu vim cumprir a lei. Olha o que nos dá a entender que significa cumprir: completar. Em que sentido que podemos dizer que Jesus veio para completar a palavra de Deus, para completar a lei do Senhor? Alguém sabe me dizer? Em que motivo que Jesus veio para completar a lei do Senhor? Que motivo, irmão Daniel? Ele veio para fechar.
ele veio para cumprir, ele veio para completar. Se ele veio para completar, até então a lei estava inacabada. Dá para entender assim? Opa, Velho Testamento ela não estava completa ainda. Jesus, quando vem, nasce, morre, concretiza todos os seus planos, ele vem para completar a lei. Jesus vem e muitas das vezes vai dizer para o povo: ei, não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Não pensem que eu vim deixar a lei de lado, não, eu vim cumpri-la. E a gente vê que muitas das vezes o peso na lei era um, o peso na graça é outro. E nós já tratamos isso aqui. Qual que é mais complicado de se viver diante da lei ou diante da graça? Da graça ou da lei? Hein, irmã Rose? Diante da lei ou diante da graça? Por quê? Mas lembra aqueles exemplos que Jesus falou assim, ó, na lei, para ser pecado, o homem tinha que ter um relacionamento com a mulher para ser considerado adultério. Na graça, quando o homem olha ou a mulher olha para o outro e deseja ter uma relação, ele já está cometendo pecado. Qual que é a mais pesada lei? Será que diante da lei ou diante da graça? Diante da lei tinha que consumir o ato. Diante da graça, olhou, desejou, já foi o boi da corda. Dependendo da lei tinha que matar. Dependendo da lei tinha que matar. Interessante isso. Interessante que na graça a gente pensa, aliviou um pouco. Mas não. Se for pensar, piorou. Só que aí entra uma palavra chamada graça. Favor imerecido. Eu não merecia, mas o Senhor está me dando pela misericórdia. E a gente vê Jesus vindo para completar a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 1 e versículo 1 ao 2. Podem achar lá para nós, por favor. Alguém já ouviu falar em sombras futuras? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Interessante que Jesus vai ser tratado como muitas das vezes como sombras das coisas passadas. Tudo que falavam-se lá na lei, falavam acerca de um homem que ia vir. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Vamos abrir lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15, talvez você já sabe de cor. E a tua semente, e porém inimizade entre a ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não está falando de um nascimento aí? O nascimento da semente da mulher e o nascimento da semente da serpente. E aí, o nascimento da semente da mulher, quem é? Jesus. E para quem vivenciava na época? Por isso que todas as mulheres almejavam ficar grávidas e dar à luz a essa criança, que seria o Messias. Por isso é que quando uma mulher ela era considerada estéril, ela era considerada amaldiçoada. Por quê? Porque ela não tinha a graça de Deus, não tinha a bênção de Deus para dar à luz a um filho.
sendo que esse filho poderia ser o Messias, o Salvador, o nosso Jesus. Por isso é que muitas das vezes a gente vai ver lá no Velho Testamento as mulheres sendo estéreis e Deus abrindo a madre, porque elas eram consideradas impuras, eram consideradas muitas das vezes amaldiçoadas por não terem a graça de poder dar luz, porque eles estavam esperando Jesus. Jesus vem no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Ou vem para dividi-los? Jesus vem para dividir, Jesus vem para fazer, Jesus vem para colocar um marco, um divisor de águas, Velho Testamento e Novo Testamento. Jesus vem para mostrar para nós que todas as coisas na Bíblia Sagrada são remetidas para Ele. E isso, muitas profecias, muitas palavras. Vamos abrir lá em Isaías 53. Só para a gente entender uma coisa. Isaías 53. Versículo 2. Vamos imaginar, ler esse versículo sem pensar em Jesus. Sem pensar em Jesus. Não conhecemos Jesus, é só mais uma profecia de Isaías. Amém? Vamos esquecer Jesus por um segundo. Porque foi subido como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Próximo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. De quem que essa palavra está falando? De Jesus. E se a gente não tiver em mente Jesus, de quem que essa palavra está falando? Entende como? Que Jesus veio para completar? Entende como? Que há muitas passagens na Bíblia Sagrada que, se a gente não entender que a Bíblia e nós temos que viver uma vida cristocêntrica, que Jesus é o centro, muitos versículos não seriam compreendidos. Por quê? Quem que é esse homem? De quem que ele está falando? De quem que Deuteronômio 18:18 está falando? Que Moisés está falando que vai surgir um grande profeta. Quem que ele está falando? Se ainda não tem Jesus. Agora, para nós fica muito mais fácil entender que o Novo Testamento tem Jesus e que o Velho Testamento simplesmente é uma sombra daquilo que ia acontecer. Amém? Simplesmente uma sombra de tudo aquilo que iria acontecer. Próximo, Lucas, lá. Cumprimento das profecias. Jesus iniciou seu ministério terreno dizendo: o tempo está cumprido. Vamos abrir lá Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Alguém vai ler para nós aí. E outro já lê para nós João 19:36. João capítulo 19, versículo 36. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está
cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem que achou lá? João 19,36, pode ler. Um de cada vez. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Amém? Para que se cumprisse a Escritura. E aí a gente vai ver João falando isso. Ele estava representando que ele era quem? João está escrevendo Jesus, sendo ele o Filho de Deus. Mateus, aprenda isso, marque isso se você quiser. Mateus escreve para quem? Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. Também são gentios. E aí João escreve para todo mundo. Só para a gente resumir. Mateus apresenta Jesus como rei. Mateus apresenta para os judeus Jesus sendo ele o rei. Marcos apresenta Jesus para os romanos sendo Jesus servo. Lucas escreve para os gregos apresentando Jesus como homem perfeito. E agora João escreve para todo mundo apresentando Jesus como Filho de Deus. Sendo ele Filho de Deus, ele tem que escrever várias vezes também isso, para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse a Palavra de Deus. Então tudo isso que Jesus vem fazendo, ele está cumprindo o Antigo Testamento, a palavra que foi profetizada. Como foi lido em João 19,36, a gente lê que Jesus estava na cruz do Calvário e era coisa muito normal para eles, na época, nos crucificados, eles quebrarem as pernas. A pessoa não conseguia se apoiar nele, porque tinha um toco, vamos dizer assim, na cruz, que eles se apoiavam. E aí conseguia, enquanto o homem tinha força, ele conseguia se apoiar um pouco ainda. Por mais que os pés estivessem pregados lá, ele tinha como se apoiar. E aí, quando quebravam, o corpo caía. O corpo caía, as mãos também iam ficar mais presas, ele ia morrer asfixiado. E aí Jesus, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Salmos, que aconteceu algo interessante. Ninguém quebrou as pernas de Jesus. Pela palavra, como já havia sido escrito, para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então tudo, eles falam isso, ou para que se cumprisse a Escritura, para remeter ao Velho Testamento e dizer, o Velho Testamento estava dizendo acerca de... O Velho Testamento estava dizendo acerca de quem? De Jesus. E aí a gente olha para o passado, contempla o presente e vê Jesus trabalhando nas nossas vidas. Mateus capítulo 1, versículo 22. Mateus capítulo 1, versículo 22. Amém, irmãos? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Amém? Então vários desses versículos aqui, Mateus 1, 22, capítulo 2, versículos 17 e 19, capítulo 4, versículo 14, eles vão estar citando as profecias que se cumpriram em Jesus.
E aí sempre que eu olhar para a Bíblia Sagrada, principalmente no Velho Testamento, como objetivo de encontrar Jesus, eu vou encontrar. Quando eu ler Gênesis, querendo encontrar Jesus, eu encontro. Quando eu olho para Abraão, levando seu filho Isaque para matar ele lá no Monte Moriá, o que nos lembra? Jesus. Quando os irmãos vendem José por algumas moedas, o que nos lembra? Jesus. A gente vai ver diariamente, a cada dia, a cada passo, no Velho Testamento, Jesus sendo mostrado de uma forma de sombra. Porque ainda não era a realidade. Mas se você procurar, você vê Jesus no Velho Testamento, vê Jesus na lei, vê Jesus no Pentateuco, e você vai ver Jesus sendo apresentado de uma forma de sombra ainda. E para quem tem os olhos espirituais, vão contemplar o nosso Senhor Jesus lá no Pentateuco, ainda na lei, sendo apresentado para nós. Próximo, Lucas. Cristocêntrico. Agora eu te pergunto uma coisa, e você vai responder só para o teu coração escutar. A tua vida é cristocêntrica? Jesus é o centro da tua vida? Feche teus olhos e escute o teu coração gritar para você. Sim, irmão Fábio, a minha vida, Jesus é o centro. Ele é o centro em tudo. Ele é o centro da minha vida. Aqui nós vamos ver que Jesus é o centro das Escrituras. Mas nós precisamos perguntar para nós mesmos: será que Jesus é o centro da minha vida? Será que Jesus é o centro lá na minha casa, lá na minha família? É esse o teu desejo, que Ele seja o centro? Amém, é claro que é. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Todas as coisas cooperam para Ele. Todas as coisas, o objetivo é Ele. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Redentora, salvar, redenção, buscar novamente. No Velho Testamento, no livro de Êxodo, o que representa Jesus lá? Alguém lembra? Lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, o que representa Jesus lá? E qualquer hora nós vamos trazer um estudo numa quarta-feira sobre isso. Uma palavrinha chamada tabernáculo. Tudo apontava para Jesus. Tudo estava começando, entrava lá nas portas, entravam na cerca primeiramente, apresentava Jesus. E o que era comum no Antigo Testamento é eles pegar, o pobre trazia uma pombinha rola, o mais riquinho trazia uma ovelha, o ricão trazia um boi. E aí quando eles pecavam, eles tinham, olha que vergonha, irmãos, sempre quando eles andavam do Egito até Canaã, eles iam caminhando, a nuvem ia de manhã, de dia, para tapar o sol, porque era muito calor no deserto, e de noite tinham colunas de fogo, para aquecer eles. Eles paravam, montavam o tabernáculo, tinha a posição de cada tribo ficar em relação ao tabernáculo. Na frente vai ficar tal tribo, atrás vai ficar tal tribo, do lado vai ficar tal tribo, do outro lado vai ficar tal tribo. E aí o tabernáculo ficava lá. A Bíblia vai dizer lá em Levítico que o fogo do altar não podia se apagar. Aí nos dá a ideia do quê? Que todo momento o sacerdote coitado estava lá. Próximo. Ah, eu pequei, está aqui minha ovelhinha. Ah, eu pequei, está aqui o meu boi. Ah, eu pequei, está aqui a minha pombinha. Mas também tinha o sacrifício de agradecimento. Ah, eu vim aqui trazer uma pombinha para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu vim trazer uma que Deus tem feito. E agora?
Quem que levava o boi? Quem que levava a ovelha? Quem que levava a rola? Eram as pessoas que tinham pecado ou as pessoas que estavam agradecendo. Ela tinha que sair lá do final da rua, vamos dizer, ou lá do começo da rua, ou lá do outro canto, ou lá do outro lado, pegar o boi e falar: vamos, ei. O que a turma ia falar na rua, irmão? Ele está indo lá agradecer ou ele pecou? Ele pecou ou ele está indo agradecer? Automaticamente aqui vem o quê? O tamanho do pecado dele. Se fosse uma pombinha, é um pecado pequenininho, mas é um boi. Olha o tamanho do pecado do abençoado. E a vergonha que não dava de carregar talvez quarteirões e levar o boizinho, e levar. Falar: está aqui o meu sacrifício. E aí a gente vê que tudo isso, João Batista, quando João Batista vai batizar Jesus, ele fala uma coisa: eis o que tira o pecado. Acabou? O que ele conclui? Eis o Cordeiro de Deus do mundo. A gente vai ver lá no Velho Testamento ainda, em Gênesis, que quando abençoado do Adão e Eva pecam, eles precisam de roupas, que até então eles estavam usando roupa de figueira. E aí o Senhor mata um animal para salvar eles, e eles se protegem com roupa de animais. Então o primeiro cordeiro morreu para salvar 2 pessoas. Lá em Êxodo capítulo 12, um cordeiro era morto, passava-se na verga da porta, o anjo da morte não passava naquela casa. Então logo um cordeiro salvava uma família, uma casa. E agora lá João Batista vai dizer algo interessante. E eu faz hora que estou pensando que é 9h40 e o relógio parado. E aí você vai perceber alguma coisa. Você vai perceber algo interessante. O que? João Batista chega e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Então Jesus já estava sendo apresentado lá no tabernáculo a cada vez que alguém oferecia um sacrifício. Uma pombinha, uma ovelha, um boi, o que fosse. Quando falavam de lá, é para perdão, aí já estava se remetendo a Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que morreu para nos dar vida e para nos dar a salvação na presença do Senhor. Ele veio para nos religar juntamente com o Pai. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença de Cristo na história da redenção. O Espírito Santo conduziu a revelação na vida do povo israelita de tal maneira que os apóstolos puderam observar cada pormenor na vida e no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A ideia cristológica está completamente embutida na lei e nos profetas. Todo o pensamento bíblico gira em torno de Jesus. Todo pensamento bíblico gira em torno de Jesus. Vamos lá para Romanos, capítulo 10 e versículo 4. Romanos, capítulo 10 e versículo 4. Eu sei que está escrito aqui, mas você pode folhear a tua Bíblia aí, que isso faz muito bem para a nossa vida espiritual. Folhear a Bíblia. Ontem, na aula que eu estava, achei um pastor comentou algo muito interessante. Estava falando sobre leitura bíblica e ele falou algo interessante. Irmão, quer passar uma receita para quem está com insônia? Leia a Bíblia. Eu não consigo dormir. Leia a Bíblia. Passou 5 minutos, a pessoa está dormindo. Olha a batalha que é de você ler, de você buscar a presença do Senhor. E quando eu estou lendo a Bíblia, há uma luta.
Não é assim? Pare para ver um filme cristão. Vá ver um filme que não tem nada a ver com a Bíblia. Zóio instalado desse tamanho assim até 3, 4 horas da manhã. Estão mentindo? É a realidade. Vá ler um livro de aventura, vá ler um livro de romance que te prende lá. Mas vá ler a Bíblia. Um capítulo a gente lê e fica pensando, nossa, que leitura chata. Daí você vai ler e você fala, eu já sei disso, por que eu vou ler? Eu já conheço essa passagem, por que eu vou ler? Mas é essa palavra que vai nos manter de pé diariamente na presença do Senhor. Tenha um compromisso com a palavra, nem que seja um capítulo por dia, 3 capítulos por dia, se não me falha a memória, o ano inteiro você lê a Bíblia. Olha que interessante. Se eu conseguir de 3, no máximo 5 capítulos por dia, o ano inteiro eu consigo ler a Bíblia de capa a capa. Que legal! E eu perco, não vou estar perdendo, mas se for para perder, eu vou perder 15 minutos. Uma leitura bíblica. Eu vou ler e vou captar, não vou estudar, não vou esmiuçar. Eu vou ler o que está escrito e aí o Espírito Santo vai fazer algo na minha vida. Então tire um tempinho para ler a Bíblia, irmão. Tire um tempinho para buscar a presença do Senhor na sua vida. Leia a Bíblia. Ah, mas eu já sei o Salmo 23, por que eu vou ler? Leia de novo, você vai encontrar coisas novas. Ah, eu já sei o Salmo 91. Lá na minha estante a Bíblia está amarela no Salmo 91, sei de cor. Mas leia de novo para você ver que você vai entender alguma coisa. E eu falo uma coisa para você. Bíblia não é amuleto não. Bíblia não é amuleto não. Tem gente que pega a Bíblia na hora de viajar e coloca assim, ó. Entra no carro e fica abraçada com a Bíblia. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada. Adianta abrir a Bíblia lá no Salmo 23 ou 91, deixar empoeirando lá na estante? Não vai adiantar nada. Então nós precisamos contemplar isso. Nós precisamos aprender isto. Que nós vamos necessariamente, diariamente, aprender a palavra do Senhor. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus veio acabar com a lei? Sim ou não? Não. Ele é o fim. Ele veio para completar. Ele veio para completar a palavra do Senhor. Próximo, Lucas. Acho que tem umas imagens aí agora, né? Próximo. Aí. Aquela lá mesmo. A cadeira é o trono. A cruz é o Senhor. O E é eu e você. E de ego. Quem que está no trono na tua vida? Quem está no trono, na cadeira, na tua vida? A cruz ou o teu ego? Quem está no trono na tua vida? A cruz ou o teu ego? E olha que interessante. Quando a cruz está no trono, eu estou dentro da situação. Quando o meu ego está no trono, Deus fica fora da situação. Quando Deus está no trono, eu estou dentro do bolo, eu faço parte do bolo. Deus está na minha vida, Ele é o centro, Ele é o Senhor, porque Ele está no trono.
Mas quando eu faço com que o meu ego se assente no trono, eu coloco Deus para fora. Olha que situação é esta para nós cristãos. Quem está no trono da tua vida? Você ou Deus? Você ou o Senhor? E eu torno a dizer, quando o Senhor está no controle, está no comando, está no senhorio, nós estamos sendo servos dele e dependentes dele. Quando eu tomo conta da minha vida, automaticamente eu coloco ele para fora. Amém? Então nós precisamos perguntar para nós mesmos: quem está sentado no trono? Quem que está sentado no trono da tua vida? Só cabe um. Ou é Deus que manda, ou é você que manda. E nós precisamos aprender isso. O centro das Escrituras nós já aprendemos, é Jesus. Mas quem que é o centro da tua vida? Quem que é o centro da tua vida? Qual é a posição de Jesus na tua vida? Ele é o centro? Todas as coisas se voltam para Ele? Todas as perguntas se voltam para Ele? Todo o questionamento pergunta-se para Jesus? Ou Jesus é uma carta fora do baralho? Fica aí, a hora que eu precisar do Senhor, eu te chamo. Fica aí, a hora que apertar o sapato, eu te chamo. Não pode ser assim. A nossa vida tem que ser assim. Jesus no trono e nós fazendo parte dele. Ele não pode estar para o lado de fora. Se ele está para o lado de fora, é um sinal que você está querendo o trono da sua própria vida. E o trono da sua própria vida tem que estar o Senhor assentado. É Ele quem vai guiar, é Ele quem vai proteger, é Ele quem vai trabalhar. Amém? Amém. Santo é o nome do Senhor. Próximo, Lucas. Preceitos cerimoniais. Vamos lá. Veja a explicação dos preceitos cerimoniais, civis e morais na lição 2 e seu cumprimento na vida e na obra de Cristo. O Senhor Jesus cumpriu o sistema cerimonial na lei, na sua morte. As instituições de Israel, com suas festas, holocaustos e diversos tipos de sacrifício da lei de Moisés, eram tipos e figuras que se cumpriam em Cristo. Figuras que se cumpriam em Cristo. Assim as cerimônias não cessaram, mas o significado foi confirmado. Era Jesus que estava no controle, era Ele que estava fazendo a obra. Vamos abrir lá em Mateus 27, do versículo 50 ao 51. Aleluia. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então Jesus, ele foi algo que veio para cumprir a palavra do Senhor. Lembram do templo? Lembram do tabernáculo? Lembram da espessura do véu do templo? O véu do templo era mais ou menos dessa espessura, 5 centímetros. Um pano de 5 centímetros de espessura. Você consegue rasgar? Não. E ele se rompeu como? De alto para baixo. Não foi de baixo para cima. Foi de alto para baixo. Jesus sendo morto na cruz do Calvário, Deus lá em cima prepara e rasga o véu. O que estava dizendo com essas palavras? Irmão José, o que Deus estava falando para o povo, mostrando para o povo melhor, quando ele rasga o véu do templo, quando Jesus está morrendo? Lembra? Livre acesso. Por que livre acesso? No Antigo Testamento,
Os homens, as mulheres nem entravam. Os homens chegavam assim no véu, abriam e entravam no Santo dos Santos? Sim ou não? Não. Como que era? Como, manos? Eles iam e apresentavam lá o sacrifício e o sacerdote. E era uma vez por ano, né? Uma vez por ano, eles entravam amarrados por corda, entravam, na roupa dele tinham sinos. Quando ele entrava, ele pegava o incensário, bastante fumaça, de uma forma que ele não enxergava um palmo na sua frente, por causa da fumaça, porque a glória do Senhor é tanta. Quando ele estava andando, automaticamente os sinos estavam batendo, alguém lá fora dizia: ele está vivo. Se ele morresse, parava o barulho, entrava outro pegar ele lá? Não. Por quê? Se entrasse, morria também. E aí tinha que puxar pela cordinha o abençoado e trazer para fora. E era lançado sorte para ver quem que ia entrar. E se porventura, ou esse ano foi o João, o outro ano lançam sorte e cai no João de novo, o João não poderia entrar de novo. Porque era uma dádiva tão grande que o sacerdote só podia fazer isso uma vez na vida se a sorte caísse nele. E aí nós vemos Jesus sendo aquele que vem para rasgar o véu do templo, para voltar o livre acesso a Deus. Não preciso eu falar com o profeta, para o profeta falar com Deus, para Deus falar com o profeta, para o profeta falar comigo. Não preciso eu falar com o sacerdote, para o sacerdote falar com Deus, para Deus falar com o sacerdote, para o sacerdote falar comigo, não. A Bíblia vai dizer em Romanos, eu não lembro o capítulo agora e o versículo, acerca que Jesus Cristo é o único mediador. É só Ele. E esse versículo nos dá base que não precisamos de nenhum intercessor. O nosso único intercessor quem é? Ai, não faz. Espírito Santo. Ele é o nosso intercessor. Nós vamos direto ao Pai. Quando dobramos o nosso joelho e começamos a falar abobrinha lá na oração, o Espírito Santo começa a falar com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Nós não sabemos pedir, nós não sabemos falar. Quando começamos a pedir abobrinha, irmã Carla, o Espírito Santo vem e fala ao Pai com gemidos inexprimíveis. Mais ou menos assim, ó. Ele pediu bugalho, mas na verdade, Pai, Ele quer alho. Não troque alho por bugalho. Só um exemplo. Você está pedindo algo, nós não sabemos pedir como convém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e aí o Espírito Santo fala: ele falou errado, ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa daquele outro. Amém? Então não existe outro mediador a não ser Jesus. A Bíblia vai nos dizer: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem ou vai? Vem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Próximo lá, Lucas. Preceitos civis. Jesus disse às autoridades judaicas que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Com isso, Israel deixou de ser um estado teocrático. A igreja é a plataforma de Deus na terra para anunciar a verdade. Não só veio, como diz, uma revelação de Deus aqui. Voltando àquilo que a gente havia falado das pombas, dos bois e dos cabritos. Por que que Jesus chega no templo e manda todo mundo embora que estava vendendo pomba lá? Por quê? Eles não estavam vendendo pombinha lá dentro? Na porta do templo? O que é mais fácil? Eu trazer a pomba de casa ou eu comprar a pomba na porta do templo? Entenderam o mistério? Se eu trazer o meu boi lá do Roma até aqui, todo mundo vai saber muita coisa de mim.
Mas se eu comprar na porta do templo, ninguém vai saber da minha história. Jesus manda todo mundo embora. Sai daqui, casada, sai daqui, porque não é desse jeito. Olha que interessante. O sacrifício que nós precisamos fazer precisa ser feito. E quando se trata acerca do pecado, nós precisamos confessar. Seja para Deus esse momento que você vai se abrir, chega para Deus, diante do Senhor, dobra o teu joelhinho e fala: Senhor, eu fiz isso, Senhor. Me perdoa, me santifica, me ajuda a caminhar na tua presença para que o teu nome seja glorificado. Não queira comprar a pomba dentro do templo, deixando algo muito fácil, muito simples. Traga da parte para a presença do Senhor aquilo que você quer oferecer, e o nome do Senhor vai ser louvado. Preceitos civis. Lutero dizia que a função civil da lei ainda continua para manter a ordem e o bem-estar da sociedade. No meio da sociedade, o Senhor tinha vários preceitos civis. Próximo lá, Lucas. Preceitos morais. São preceitos que foram resgatados na nova aliança e adaptados à graça, de modo que a igreja segue a lei de Cristo, a lei do amor, e não o sistema mosaico. O Senhor Jesus cumpriu todos esses mandamentos durante a vida eterna. Amém? Os 10 mandamentos são representados pelos 2 grandes mandamentos. Quais que são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu cumprir esse mandamento, a minha vida vai ser transformada. Se eu cumprir esse mandamento, resumir como Jesus resume tudo por amor, a nossa vida vai ser transformada. Você lembra dessas imagens? Acerca do que a gente tratou sobre isso? Qual o mandamento? Não adulterarás. Próximo, Lucas. E esse? Honrar pai e mãe. E esse? Não cobiçar. Próximo. E esse? Não? Não furtar, né? Algo que a gente falou das balanças. Próximo. E esse? Não matar. Próximo. E esse? Esse aqui, que tipo de preceito que era o sábado? Lembram? Cerimonial. Toda cerimônia pode haver mudança? Sim ou não? Cerimônia de casamento. 8 horas da noite é para começar o casamento. A noiva chega às 10 horas da noite. Mudou a cerimônia ou não? E aqui, o sábado vale para nós, sim ou não? O sábado vale para nós, sim ou não? O que você fez ontem? Ficou só em casa? Vale para nós? Ou é para o povo de Israel? A circuncisão e os sábados não é só para o povo de Israel? Então isso a gente precisa pensar. Próximo, Lucas. Esse aí. Zé, quebrou o número desse pedido. Despedido? O Zé? O quê? O Zé está despedido? Eu também. O Zé e o Tadeu estão despedidos. Nós todos vamos ser despedidos. Falso testemunho. Próximo lá. Lembra do poder de um boato. Isso aí. Amém, irmãos? Então é necessário a gente entender que Deus está nas nossas vidas e que a lei vem para zelar a comunhão entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, e o homem e o seu próximo. Se a gente aprender isso, a nossa vida vai ser uma bênção. Qual o pensamento de Jesus em relação à lei? Revelar e cumprir
a lei, Jesus veio para fazer uma grande obra. Talvez o discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças tivesse deixado dúvidas sobre a posição de Cristo a respeito da lei e dos profetas. Ele não era um reacionário, nasceu conforme a lei e viveu de acordo com ela. Jesus falou de maneira direta que não veio revogar a lei, mas veio para cumprir a palavra do Senhor. Lembrando aqui, Jesus precisava ser batizado por João Batista. Qual que era o batismo de João? O batismo do? Sim. O batismo do arrependimento. Se era o batismo do arrependimento, logo era para batizar aquelas pessoas que se arrependiam de algo que havia feito. Nossa, eu fiz uma besteira aí, eu me arrependi, eu vou lá e me arrependo pelas minhas falhas e sou batizado no batismo de João, o batismo do arrependimento. Jesus tinha alguma falha? Jesus tinha algum erro? Jesus pecou? Alguém viu algum escândalo de Jesus? Não. O que Jesus fala para João Batista? Para que se cumpra a Escritura, a palavra. Então ele não precisava, mas ele, para dar um bom testemunho, ele veio para cumprir a lei. Está lá escrito em Mateus 5:17. Até que o céu e a terra passem. Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. O J é a menor letra do alfabeto hebraico. Ocupa a metade da linha da escrita. É a 10ª letra e se chama Iode. O tio é um sinal diacrítico para distinguir uma letra da outra. Nenhuma parte da lei passará, nenhuma letra ou parte dela ficará em desuso até que tudo se cumpra. Como disse o pastor John Stott, a lei tem a duração do universo. Próximo, Lucas. A lei tem a duração do universo. Então eu não posso acrescentar. E eu não posso nem tirar. Eu não posso acrescentar nada além do que a palavra falar. E se aparecer um anjo? E se aparecer um anjo bonito, Lucas, mas bonito mesmo, todo de branco, e chegar assim e falar: eu tenho uma nova revelação para vocês. E assim, assado. O que nós vamos fazer? Hein, Marlena? Acreditamos ou não acreditamos? Acho que não acreditamos. Não acreditamos. Paulo fala: ei, nem que um anjo do céu desça e queira apresentar uma nova revelação, isso seja anátema, excomungado. Bota ele para correr, porque o que é palavra é palavra. E aí, irmãos, muitas seitas que hoje existem foram revelações, entre aspas, que alguém recebeu e falou: vai vir Jesus tal dia, o advento, já sabe o que eu estou falando, vai acontecer tal dia, vai acontecer tal dia, e não aconteceu, e estão revogando esse advento até agora. Amém? Tem outra de Joseph Smith, também a mesma coisa, um novo evangelho, uma nova palavra. Não acrescente nada. Tudo que está aqui, por si só, ela já se cumpre. Não precisa nenhum livro paralelo à Bíblia para poder entendê-la. Não precisa nenhum livro paralelo às Escrituras para que nós venhamos a absorver o ensinamento. Amém? Então, não acrescente nenhum J, nenhum tio, não tire, não acrescente, porque a lei tem a duração do universo. Quando que o universo vai acabar? Quando que a lei vai acabar? Jesus acabou de acabar? A lei vai acabar? Não. Só basta cumpri-la.
O menor mandamento. Há muita discussão, vamos abrir lá em Mateus 5,19, sobre esta questão. Uns acham que Jesus se referia ao Jota e ao tio, outros aos preceitos cerimoniais. Havia longos debates entre os rabinos da época sobre os mandamentos mais leves e mais pesados. Eles consideravam o mandamento leve não tomar a mãe com os filhotes no ninho. Parece existir sim na lei mandamento de maior ou de menor significância. Porém, não é disso que Jesus está falando aqui, pois o enfoque é sobre o anular a autoridade da lei e ensinar que ela pode ser ignorada. O verbo grego é laio, cuja ideia básica é desatar, desamarrar, soltar, empregado mais adiante para anular. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Dos 10 mandamentos. Lembram dos 10 mandamentos? Quem lembra? Primeiro mandamento. Segundo. Um de cada vez. Pode sondar na Bíblia, na lição. Segundo. Quem falou? Terceiro. Pode falar, pode ler, pode falar. Quarto. Quinto. Honrarás pai e mãe. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Os 10 mandamentos foi falado aí, não foi? Qual que é o menor? Qual que é o menos grave? Desses 10, qual que é o menos grave? Ah, se eu fazer isso aqui é melhor do que eu fazer aquele outro. Qual? Qual que eu tenho menos peso? Qual o mandamento que podemos falar, se eu fizer isso é melhor do que eu fazer aquilo? Qual, irmã Carla? Oi? O sábado? Será? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Irmãos, todos os mandamentos, o que é pecado é pecado. Viu como a gente parou para pensar? Viu como a gente começa a querer colocar na balança? Ah, se eu falar mal do meu irmão é melhor do que eu matar ele. Então eu posso falar mal dele, mas não vou estar matando ele. É melhor eu não guardar o sábado do que eu fazer tal coisa. E aí a gente parece que pensa, adultério é um pecado muito grande, mas desonrar o pai e a mãe é um pequeno. E aí a gente vê que Jesus equipara eles. Jesus coloca na mesma altura, no mesmo nível, qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Menores em palavras, mas não em sentido. Amém? Menores não no contexto, mas simplesmente em palavras. Não isso, não aquilo. Então é algo que nós precisamos aprender a cada dia, que para Deus não existe pecadinho e não existe pecadão. Nós precisamos simplesmente obedecer a santa e bendita palavra do Senhor. Próximo lá, Lucas. O papel da lei. A lei pode salvar, sim ou não? A lei pode salvar, sim ou não? Por que não?
Pode salvar? A lei pode salvar sim ou não? Não? Quantas vezes, irmãos, vamos parar para pensar. Você chega para a pessoa e fala: Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida e você precisa vir para a igreja. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não isso, eu não aquilo, etc. A lei salva sim ou não? Mais uma chance. A lei salva sim ou não? Eu falar que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, que eu não faço aquele outro, garante a minha salvação? E não é isso que a gente ouve muito por aí? Vamos para a igreja. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O meu lugarzinho já está garantido no céu. Tá? A lei não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Irmão, tem muitas pessoas que até alguém pode pensar que é uma falha que eu vou falar, mas não. Tem muitas pessoas que nos seus atos, que nas suas atitudes, que nos seus comportamentos, eles ganham de 10-0 de nós. Certo ou errado? Tem pessoas não da nossa denominação, não da igreja evangélica, e que com seus atos, com as suas atitudes, eles literalmente colocam nós no bolso. Imagine só, entendam só, que a lei, ela não salva ninguém. A lei não pode salvar ninguém. Gálatas 5,13, Lucas, rapidamente aí, senão a gente vai apanhar hoje. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos da graça, da salvação de Jesus, porque só a lei, ela não pode nos salvar. Próximo, Lucas. Próximo. Próximo. Os 10 mandamentos são para os cristãos, sim ou não? Os 10 mandamentos são para os cristãos, sim ou não? Sim ou não? A gente vai cumprir a lei. A gente vai viver diante de Deus. Mas os 10 mandamentos foram específicos para quem? Para o povo de Israel. Amém? Porque aí tem muitas coisas, principalmente o sábado, que a gente vai ver que Jesus mostra outra situação. Mas a gente lembra que sábado e circuncisão era uma cerimônia específica para o povo de Israel. Próximo, Lucas. Romanos 8, do 8 ao 11. Quem achou pode ler. Romanos 8, do 8 ao 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Isso é algo muito interessante. Próximo, Lucas. Próximo slide, Lucas. Acabou? Amém? Então vamos ler. A justiça dos fariseus. Jesus não está desafiando os seus discípulos a seguirem os escrúpulos legalistas dos escribas e fariseus quando afirma: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Antes ensina que a vida no Espírito
requer comunhão com Deus de maneira abundante e profunda, e assim sendo, nenhum dos rabis a experimentou. Amém? Então nós precisamos viver uma vida debaixo na presença do Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Então vamos concluir aqui. Nós fomos transformados pela graça do Senhor. Não que a gente não venha para cumprir a palavra, porque Jesus veio cumprir a palavra e nós necessitamos viver uma vida diante do Senhor através da sua palavra, mas é a graça que nos permanece de pé e nos deixa diariamente na presença do Senhor Jesus. Amém? Queremos agradecer a Deus pelo trimestre abençoado na presença do Senhor. Cremos que muitas pessoas ainda vão ter a iniciativa de começarem a virem para a escola bíblica dominical. Cremos que Deus vai trabalhar, cremos que Deus vai acrescentar no coração de muitas pessoas ainda o desejo de estar pela manhã, buscando a presença do Senhor através da sua santa e bendita palavra. Zele pela palavra, busque a palavra, leia a palavra. Aquilo que você não conseguir entender, venha conversar com algum de nós e venha, e cremos que Deus vai nos dar a direção correta e certa, a interpretação certa, para possamos direcionar e mostrar qual é a palavra do Senhor corretamente, o que verdadeiramente está escrito na palavra do Senhor. Amém? Queremos agradecer por esse trimestre, e nesta manhã os vencedores foram